Vamos lá então, mais um BWBcast, o podcast da BWB, e o assunto de hoje é direito imobiliário, pois um dos pontos fundamentais para você garantir a segurança da negociação é realizar a análise completa da documentação do imóvel, logo após a acordada intenção de compra, ou seja, antes de qualquer evolução para a assinatura de um contrato. Por isso, hoje estamos na Valem Advocacia, escritório com sede em Caxias do Sul, especializado em direito imobiliário. Para falar conosco sobre o assunto, vamos bater um bate-papo com o advogado Rodrigo Isentarne Balém. Rodrigo, tudo bem? Em nome da BWB, agradeço a tua disponibilidade para conversar conosco. Tudo bem, Amon? Tudo bem aos nossos amigos ouvintes? Então, estamos à disposição aqui para fazer os esclarecimentos que vocês entenderem pertinentes. Pois é, Rodrigo, hoje a gente considera fundamental, é muito importante, né? Porque a gente sabe que numa jornada de compra envolve de um apartamento, né? Envolve uma quantia de dinheiro considerável, então, dentre os vários aspectos que precisam e devem ser considerados, uma delas é a documentação que é envolvida nesse processo, né? Sem dúvida, Ramon, realmente a gente tem recebido inúmeras consultas, ainda mais nesses tempos agora de crise, de insegurança de mercado, porque várias construtoras, enfim, quase todas as incorporadoras, elas trabalham com o direito fundamental, que é a habitação das pessoas, mas para que esse sonho da habitação das pessoas se torne realidade, passa por um papel antes, e literalmente um papel, porque a pessoa, quando está comprando um imóvel de uma incorporadora, num primeiro momento, a garantia, o direito dela é um papel, e claro que esse papel ele tem que ter as garantias necessárias para que eles venham a se transformar no imóvel sonhado, tá? E então, claro, os compradores, os corretores de imóveis, todas essas pessoas que a gente atende no dia a dia, a gente tem explicado para as pessoas qual é a diferença do papel e do papel, tá? E é isso que eu pretendo fazer aqui para vocês, tá? Existe uma coisa no direito brasileiro que é chamada incorporação imobiliária. O que é incorporação imobiliária? Na verdade é uma lei bastante antiga que ela permite que as pessoas vendam coisas futuras, que se vendam uma construção futura. Então existe no direito, nos registros de imóveis, o pessoal está acostumado a ouvir essa palavra incorporação, que nada mais é que ver o quanto saudável é aquela construtora, aquela incorporadora, que tu estás depositando aí a tua confiança, né, os teus recursos, o teu sonho, o sonho da tua família. Então, para se fazer uma incorporação imobiliária, é feita uma pesquisa completa e complexa da empresa. Ver a saúde financeira, ver a questão fiscal, ver, enfim, absolutamente tudo isso para que o comprador tenha certa segurança. Aliás, eu me sinto na obrigação de colocar isso para os nossos ouvintes e para os compradores, que eles exijam da incorporadora que o imóvel esteja sob o regime de afetação ou não comprem. Por que isso? Porque quando o imóvel está sob o regime de afetação, se acontecer qualquer problema financeiro, qualquer questão envolvendo até falimentar, gente, sabe? São questões bastante graves. Qualquer ruído financeiro sobre a incorporadora, se esse imóvel que a pessoa adquiriu estiver sob o regime de afetação, o direito dela está absolutamente garantido. Por quê? Porque essa obra ela é gerida fora da empresa. Ela é gerida pela empresa, mas com uma conta própria, com CNPJ próprio. Então ele não tem absolutamente nenhum problema se a empresa acabar tendo algum problema. Então as obras sob o regime de afetação, elas estão sim blindadas. Elas estão blindadas perante credores, perante, enfim, absolutamente qualquer terceiro que venha, governo, absolutamente tudo. Então aí sim tu pode ter realmente uma segurança jurídica se o imóvel estiver sob o regime de afetação. Certo, Rodrigo. Então, para quem nos ouve, quem é o cliente, o próprio corretor de imóveis, né? Então, é toda essa análise que precisa ser feita, né, Rodrigo? Que de uma forma superficial, a simples compra de um apartamento não é questão de uma troca de valores, né? Então, exatamente. Toda essa conjuntura que ela tem que ser observada, né? Até porque, Ramon, um exemplo clássico, esse sim, dá para a gente colocar publicamente aqui, aonde que surgiu essa lei da afetação? Porque a incorporação imobiliária é muito antiga, ela vem de uma lei lá de 1964, tá? Mas o regime de afetação ele é relativamente novo no direito brasileiro.
tá? Porque ele acabou vindo em decorrência da quebra da Encol. Tá? Lá em 1999, quando a consultora Encol quebrou, foram diversos os lesados. Por quê? Porque tudo acabou se misturando, ela tinha inúmeros problemas, desde a ordem fiscal até a ordem trabalhista, credores quirografários, credores de todo tipo, e as pessoas acabaram a ver navios. Tá? Então lá atrás, em função do que ocorreu, se estabeleceu isso, primeiro através de uma medida provisória, e depois acabou se tornando a lei, que é a Lei 10.931 lá de 2004. Tá? E a partir dessa lei houve essa diferença, essa diferença de regime. Tá? Porque, claro, algumas construtoras, alguns incorporadores não gostam de colocar os seus imóveis sob o regime de afetação, porque na verdade ele não tem como misturar os caixas. Então o patrimônio afetado ele se destina só para aquilo que se colocou. Enfim, tu não pode misturar o caixa de uma obra com outra. Então, claro, numa gestão de uma empresa, se a empresa não é muito organizada, se ela precisa fazer aquela operação que a gente costuma colocar, que é uma bicicleta, né, que tu usa o caixa de uma coisa na outra e acaba dando uma lambança, claro, eles não gostam desse regime de afetação. Então, gente, procurem isso, sabe? Procurem exigir isso, e se não exigir, comprem imóveis que estejam sob o regime de afetação. Tá? Isso consta na matrícula, é obrigatório constar na matrícula do imóvel, porque isso sim, na minha ótica, é a única maneira segura que a pessoa tem de fazer uma compra futura. Em tempos, né, isso é muito importante, né, Rodrigo, porque digamos, a nível de país, a nível de Brasil, a estabilidade econômica que o Brasil, enfim, isso é uma coisa histórica, né, sempre altos e baixos, são acontecimentos cíclicos, né, mas que sempre ocorrem, então por isso essa importância, tanto de quem nos ouve, o corretor, o cliente final, de estar ciente disso, né? E dentro do processo de compra hoje do mercado imobiliário em Caxias, que através das imobiliárias, do corretor que faz a compra, ele saber que ele tem essa responsabilidade, né? De oferecer um empreendimento que tem essas condições, né? Hoje a facilidade da internet ela permite fazer essas pesquisas, seja Serasa, cartório. Então a gente está aqui, a BWB veio ouvir um especialista no assunto, né? Para reforçar, né? Deixar essa ideia bem ciente de que é algo que uma incorporadora, uma empresa que se dispõe a fazer um trabalho sério, correto, precisa ser feito, né, Rodrigo? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Essa questão dessas incorporações e do regime de afetação, além de trazer uma tranquilidade para o comprador, Ramon, não tenha dúvida, ela traz uma tranquilidade, uma segurança para a imobiliária que está comercializando, para o corretor que está comercializando isso. Porque aí eu asseguro a quem está nos ouvindo que o corretor também, no momento em que ele comercializa um imóvel com essas características que a gente colocou aqui, ele também está imune de qualquer responsabilidade. É uma tranquilidade para ele, tá? Tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista de credibilidade, porque adotando essas questões, esses regimes, o corretor também, ele, em outras palavras, ele lava as mãos dele, né, numa operação dessa magnitude. Que do ponto de vista do corretor, né, Rodrigo, ele não pode ter em mente que foi feita a venda, ele, digamos, teve o ganho da comissão dele e depois lavou as mãos, né? Ele vendendo o imóvel, ele sabendo que não está nessas condições, ocorrendo um problema futuro, ele faz parte do processo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu não vou, claro, discutir aqui qual é os efeitos que se traz, até qual é a extensão da responsabilidade de um corretor, mas eu acho que aqui numa região como a nossa, aqui de Caxias, uma coisa que nós prezamos muito ainda é o nome, né? Então, claro, a imobiliária que tu procura, o corretor que tu procura, a construtora que tu procura, tu precisa ter um pedigree, tu precisa ter uma responsabilidade em cima do teu nome. Porque tu agindo dessa forma correta, tu cresce e, enfim, e tu saber com quem tu está lidando, com pessoas sérias, não tenha dúvida, isso aí é o bem maior, né, que te garante em fazer uma venda certa. Não, perfeito, Rodrigo. A gente tem esse entendimento, né? Nós da BWB e realmente está procurando para repassar essa informação, né? Enfim, principalmente para os corretores, né? Que são nossos parceiros, né? Que hoje a dinâmica do mercado ela funciona dessa maneira.
E fica aqui, mais uma vez, reforçada essa ideia de procurar fazer algo que é correto e que não venha, às vezes, talvez prejudicar o sonho de uma família, né? Que a gente sabe que a grande maioria é o investimento de uma vida, né? Com certeza. E assim, Ramon, de novo, até me perdoe quem nos escuta em nós estarmos insistindo e se tornar até repetitivo em relação a essa questão do patrimônio de afetação, mas a blindagem, gente, essa é a palavra, realmente é uma blindagem que traz para aquela pessoa que compra, para aquela pessoa que vende, para o corretor. Por quê? Porque ela realmente não se incomoda. E no momento em que essa é uma obra futura, está sob o regime de afetação, a própria pesquisa, aquela due diligence que a gente chama, que a pessoa quando compra ela vai fazer, ela não precisa fazer, porque já foi feita pelo cartório, a documentação que se apresenta para uma obra estar sob o regime de afetação e incorporada, ela é bastante severa, então foi feita uma análise bastante criteriosa já. Então até isso é uma comodidade que a pessoa tem de comprar um imóvel quando ele está sob o regime de afetação incorporado, que ela precisa, ela pode baixar a linha de defesa dela, né, de procurar, enfim, de pesquisar, porque já foi feito isso antes. Não, perfeito, Rodrigo. Eu acredito que a ideia hoje desse nosso breve bate-papo assim era esse, né? Reforçar. A gente sabe que se a gente for aprofundar aí as questões do direito imobiliário, a gente fica aqui horas, né? Horas falando, né? Então a ideia é justamente essa, é passar o recado, né? De o corretor, quem está nos ouvindo, ficar ciente da questão do regime de patrimônio de afetação, né? Então, no mais, ficaria um momento aqui para tu dar os teus esclarecimentos finais. Se ficou algo que tu acha que acredita importante quem está nos ouvindo saber, mas o mais fica, em nome da BWB, aqui nosso agradecimento aqui por tu despender, né, do teu tempo aí para estar falando conosco. Mas eu que agradeço a oportunidade e desde já, se ficou alguma dúvida, os corretores aí aqui de Caxias, principalmente, eles nos conhecem, a gente anda lado a lado, nós assessoramos várias imobiliárias, eles entenderam também toda essa situação que se colocou e, claro, eu me coloco à disposição para quem precisar aqui, a Baleia Advocacia, nós estamos sempre com as portas abertas para prestar qualquer outro esclarecimento aí que venha se fazer necessário. Tá, gente? Fica aí um abraço, sucesso e boas vendas a todos.